mundo de Zootopia é cheio de animais de todos os tipos, e é incrível ver todas essas criaturas vivendo em sociedade. Mas será que você já imaginou como os personagens da franquia são na vida real? Gary. Apesar dos personagens que vemos em Zootopia não existirem de verdade, os animais em que eles são baseados existem. Sabe o Gary, a serpente que roubou os holofotes no segundo filme? Ele não é uma cobra genérica, sendo baseado na serpente Trimeresurus insularis. Essa espécie vive na Indonésia e é conhecida por sua cor azul vibrante e também por ser venenosa, tanto que Gary envenena pessoas durante o filme com suas presas. Outro fator importante é que essas serpentes têm sensores térmicos naturais, que as permitem enxergar no escuro através do calor, o que é muito importante para a história do filme, pois o diário da avó do Gary só pode ser lido por quem tem esses sensores. Viu só como essa saga utiliza as curiosidades sobre as espécies dos personagens como elementos da história? E olha que esse é apenas um dos 13 personagens de Zootopia 2 que você precisa ver na vida real. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Videos incrível! Judy Hopps. Não é segredo que a coelhinha mais adorada dessa franquia é a Judy Hopps, e com muita razão, porque ela é habilidosa, carismática e, claro, muito fofa. E o motivo está justamente na raça de coelho da Judy, ou melhor, nas raças. Isso porque ela não é baseada em apenas uma raça de coelho, mas sim em duas. Uma delas é o coelho europeu, famoso por ser incrivelmente rápido e ágil, algo que Judy demonstra quando está perseguindo algum criminoso. Agora, o lado fofo dela vem dos coelhos de cauda de algodão, que tem uma pelagem macia igual a da Judy e, óbvio, são tão fofinhos que até dão vontade de apertar. Então sim, ela é basicamente um coelho perfeito, o que mostra como foi colocado esforço para criar essa personagem. Falando nisso, existe uma piadinha envolvendo coelhos no sobrenome de Judy Hopps. Hopps vem da palavra hop, que significa saltar, exatamente aquilo que os coelhos mais gostam de fazer. Se o nome dela fosse traduzido, seria algo como Judy Saltitante. Nick Wilde. Claro que não podemos nos esquecer do Nick Wilde, até porque ele também é o personagem principal de Zootopia ao lado da Judy. Como sua aparência deixa claro, Nick é baseado na raposa vermelha, a raposa mais popular do mundo. Elas são espertas e solitárias, geralmente se juntando apenas com um parceiro para ter filhos. E nem precisamos falar de como isso combina totalmente com o Nick, não é? Os dois filmes deixam muito claro que ele é alguém muito solitário. Zootopia 2 tocou ainda mais nesse assunto, por Nick estar com dificuldades para demonstrar afeto por Judy, já que raramente faz isso. O sobrenome dele também tem um detalhe muito interessante. Wild é uma referência à palavra wild, que significa selvagem em inglês, para nos lembrar que os animais de Zootopia podem ter evoluído para agir como humanos, mas ainda tem um lado selvagem dentro deles. Família Lincesley. Chegou a hora de falarmos dos grandes vilões de Zootopia 2. A família Lincesley é formada por algumas das pessoas mais importantes da cidade, mas além disso, todos eles são baseados no lince canadense. Esse animal vive em regiões de neve e por isso não sente frio. Por isso mesmo, é meio estranho o Patalberto usar um agasalho. Ele sempre foi alguém deslocado em sua família. Talvez o agasalho mostre como o Patalberto sente que não é um Lincesley de verdade, a ponto de precisar usar agasalho no frio. Mas é aquilo, ele demonstrou ser tão malvado quanto os outros membros de sua família no final do longa. Então, Patalberto realmente nunca precisou de um agasalho. Os linces têm outras habilidades muito interessantes. As suas patas permitem que eles andem na neve sem afundar, como se fossem botas para neve naturais, algo digno de uma espécie que precisa se virar no frio para sobreviver. Nesse mesmo estilo, suas orelhas pontudas permitem que eles detectem suas presas com facilidade. Jesus. Além do Gary, houve outro réptil muito legal que roubou a cena neste filme, e seu nome é Jesus. Ele é totalmente baseado no basilisco verde, um animal que vive no sul do México e em alguns outros países da América Central. Essa criaturinha engraçada é conhecida por algo muito curioso. Ela consegue correr pelas águas com suas patinhas, como se estivesse correndo no chão. Por isso, esse personagem vai embora correndo pela água após se despedir dos personagens principais. E sim, ele se chama Jesus, em referência a Jesus Cristo, cujo um dos milagres mais
famosos é aquele em que ele consegue andar sobre a água. Aliás, lembra que falamos sobre existirem basiliscos verdes no México? Por isso mesmo, Jesus é mexicano. Outro fato que contribui para isso é que seu nome é muito mais comum no México do que na maioria dos outros países. Então, Jesus se encaixou como uma luva nesse país. Falando nisso, quem é seu animal favorito em Zootopia? Comente aqui embaixo o hashtag animal com a sua resposta. Não nos deixe curiosos. Prefeito Cavalcante. O novo líder da cidade de Zootopia tem o feito de ser tanto engraçado quanto bonitão, o que é difícil, apesar de ele também ser mentiroso e covarde, ao menos até o final do filme, quando finalmente confronta os Lincesleys. Os lados positivos dele com certeza vieram diretamente de sua raça, pois o prefeito Cavalcante é baseado no cavalo Clydesdale, que vem da Escócia e é muito conhecido por ser enorme e muito bonito. Sim, exatamente igual ao Cavalcante. Sério, esses cavalos podem medir quase 2 metros de altura e pesar quase 1 tonelada. Sabe o melhor de tudo? Eles também batem o casco no chão para contar, algo que Cavalcante faz no filme quando vai contar quantos prefeitos já foram expostos por Nick e Judy. A resposta é 2, por sinal. Nibbles Castanheira. Assim como a maioria das produções da Disney, Zootopia é cheio de alívios cômicos, e a favorita de muitos é a Nibbles Castanheira, principalmente porque, além de ser hilária, ela também foi essencial para a história de Zootopia 2 de muitas formas diferentes. A Nibbles é uma castora, e além de ela mostrar que realmente tem as características desses animais, isso também acaba sendo importante para a história do filme. Afinal, castores são conhecidos por saber roer madeira muito bem, e a personagem demonstra essa habilidade algumas vezes no filme, como na vez em que ela transformou um esfregão numa chave e a usa para fugir da prisão com Nick. Se não fosse por isso, Nick jamais conseguiria fugir a tempo de salvar Judy. Além disso, os castores são capazes tanto de andar em terra firme quanto de nadar, o que explica como ela se dá tão bem em pântanos. Gazelle, a maior cantora de Zootopia, deu as caras tanto no primeiro filme quanto em sua sequência, e cantou músicas da trilha sonora de ambas as produções. O motivo de todo esse destaque é que, na verdade, ela é baseada na Shakira, sendo até mesmo dublada pela cantora no idioma original. Então, ao contrário dos outros personagens, a versão do mundo real da Gazelle não seria um animal selvagem, e sim a própria Shakira. Mas se a gente for falar do lado animal da Gazelle, é meio óbvio saber em qual animal ela foi baseada. A resposta está em seu nome, gazela. Coincidência ou não, esse animal é muito sociável e vive em grupos de até 700 indivíduos. E isso combina demais quando falamos de uma cantora extremamente popular e que está sempre cercada por centenas de fãs em suas apresentações. Paulão Toupereira. A polícia de Zootopia não é formada apenas por policiais e investigadores, pois também existem trabalhadores que ficam nos computadores, e eles são muito importantes nas investigações. Um deles se chama Paulão Toupereira, e é uma toupeira, uma criaturinha pequena que adora cavar buracos. Mas, assim como no caso da Gazelle, a versão real desse personagem é um humano. Isso porque ele foi baseado em Hideo Kojima, um dos desenvolvedores de jogos mais famosos do mundo, responsável por criar Death Stranding e a franquia Metal Gear. Assim como Shakira, Hideo Kojima também emprestou sua voz ao personagem, só que apenas na dublagem japonesa. Agora, se a gente for falar do lado animal do personagem, também temos algumas coisas interessantes. Na vida real, os olhos das toupeiras são muito pequenos e quase impossíveis de se ver, porque quase nunca são usados, já que elas ficam quase o tempo todo embaixo da terra. Talvez seja por isso que Paulão Toupereira precise usar óculos. A pelagem delas é feita para protegê-las dentro da terra, então os pelos delas nunca ficam bagunçados. Além do mais, elas são capazes de sentir tudo o que está no subterrâneo, como se tivessem um radar, podendo rastrear qualquer um. Talvez seja por isso que o Paulão trabalhe com computadores, rastreando criminosos e analisando coisas que seriam difíceis para os outros entenderem. Afinal, a internet é como um gigantesco buraco de toupeira. Capitã Javalice. A família Lincesleigh e o prefeito Cavalcante não foram os únicos que fizeram o papel de antagonistas em Zootopia 2. A Capitã Javalice é uma especialista em perseguir criminosos foragidos. Ela tem boas intenções, mas começa a caçar Judy e Nick depois que eles são acusados de trabalharem com Gary.
Ela é uma javali selvagem, que também é uma ótima perseguidora na vida real. Pode não parecer, mas os javalis selvagens têm uma inteligência muito acima da média dentro do mundo animal, além de serem capazes de correr cerca de 40 km por hora. Somando isso ao ótimo olfato deles, conseguem perseguir qualquer um. É por isso que a Capitã Javalice é tão implacável neste filme. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Doutora Fuzby. Uma das primeiras cenas de Zootopia 2 a serem reveladas foi a de Nick e Judy fazendo terapia de casal. Quis dizer, terapia de colegas de trabalho. A terapeuta que estava ajudando eles era a Doutora Fuzby. Muitos não sabem de que espécie ela é, mas a resposta é que Fuzby é uma coca. Esse animal vem da Austrália e tem um título bem curioso: o animal mais feliz do mundo. O motivo? O rosto dos cocas sempre fica em um formato parecido com um sorriso. E além disso, eles são muito sociáveis. Não é à toa que a Doutora Fuzby seja bem autoastral e ajude policiais a melhorarem seus relacionamentos. Além disso, os cocas podem sobreviver mesmo bebendo muito pouca água. Então a vida deles realmente não tem muitas preocupações. Zebros. Esses dois também são de uma espécie bastante óbvia quando paramos para pensar por míseros 2 segundos. Eles são zebras. Não existem muitos outros animais conhecidos por terem listras pretas e brancas. E antes que pergunte, sim, eles são bem fiéis às zebras da vida real. Além de serem muito parecidos visualmente falando, também há a questão de que as zebras reais, assim como as gazelas, vivem em grupo. No caso das zebras, elas também amam fazer coisas juntas. E isso combina totalmente com a personalidade da dupla de zebras policiais, pois eles estão sempre andando juntos e agem como se fossem a extensão um do outro, o que inclusive os leva a participarem da terapia em grupo da Doutora Fuzby. Antônio Focinhal. No início do filme, a gente conheceu Antônio Focinhal, um criminoso que estava sendo investigado por Nick e Judy. Quase ninguém prestou atenção suficiente nele para pensar muito no que ele é. E se você foi uma dessas pessoas, saiba que Antônio é um tamanduá bandeira. Apesar de o personagem ter dentes no filme, isso foi uma alteração feita para que ele não ficasse muito esquisito, porque esse animal não tem dentes na vida real. E os dentes nem fazem falta, visto que ele consegue comer milhares de insetos por dia usando sua língua incrivelmente longa. Aliás, esse é outro personagem cujo nome tem uma referência divertida, pois Antônio possui as mesmas iniciais do nome em inglês do animal, Anteater. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!